Peço que você abra a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do 20 ao 22. Segunda Pedro 2, do 20 ao 22, terminando esse segundo capítulo, segundo terço desta carta. O texto nos diz o seguinte: se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma terça-feira, reunião de oração, em que nós subimos até a tua casa para ouvir a tua voz. Não somente trazer os nossos anseios, não somente agradecer pela semana que se passou e pela que se inicia, debaixo da tua proteção, mas também escutar as tuas orientações. Te pedimos que fale conosco através da porção da Escritura, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o que de precioso tem para o nosso coração. Assim te agradecemos, oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último sermão nós continuamos, capítulo 2, em que Pedro fala características dos falsos mestres e o seu final. A gente falou do versículo 10 até o versículo 19, que esses falsos mestres são, primeiramente, insubmissos e corruptos. Outras características que foram apontadas é que eles são devassos e adúlteros, depois que eles se desviaram da verdade. Também que eles são vazios e que eles prometem uma falsa liberdade. Para encerrar de forma mais breve esse segundo capítulo, então, nós vamos ver que, pior que isso, todas essas questões que foram citadas ainda pode ficar. Mas não sairemos daqui hoje sem a certeza de que em Cristo há solução para o engano em que eles vivem e convencem outros a viver também. Começando do versículo 20, o que é que nós temos? Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, nas contaminações, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Eu começo explicando a quem se dirige esse versículo. Versículo 18, Pedro fala o seguinte: dos que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Veja só, finalzinho do versículo 18 ele diz: com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. De quem Pedro está falando no versículo 18? Dos novos convertidos. Foi isso que eu falei no último sermão, há exatas 3 semanas. E aí, nesse ponto, quando Pedro fala dos novos convertidos, os falsos mestres estão procurando enganar aqueles que ainda estão amadurecendo na fé. Às vezes essas pessoas que estão ainda amadurecendo na fé apresentam algumas inconsistências teológicas. Não dá para você cobrar de uma pessoa que está há 1 ano na igreja, há 1 ano estudando a palavra, a maturidade cristã de uma pessoa que está há 20 anos dentro da igreja, escutando sermão, sendo alimentado, estudando, meditando na palavra de Deus. E é justamente pegando esse gancho da inconsistência teológica, do pouco conhecimento, dessa vulnerabilidade dessas pessoas, que eles tentam seduzi-las ao engano. Só que
No versículo 20, Pedro não está falando desses novos convertidos. Ele está falando que esses que escaparam das contaminações são os falsos mestres. Perceba que antes, na porção anterior, a gente também já viu que essas pessoas, esses falsos mestres, já fizeram parte do grupo chamado de Igreja do Senhor, no versículo 15, quando ele diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. Então eles chegaram a seguir um caminho reto, mesmo que não fossem novos nascidos, novas criaturas, mas eles estavam no caminho reto. Era aquela coisa, eles pareciam crentes, falavam como crentes, até cheiravam como crentes, mas não eram dos nossos. E aí eles abandonaram em algum momento esse caminho reto e se desviaram. Nesse desvio eles quiseram levar várias outras pessoas, os novos convertidos. Só que com algum conhecimento, durante um certo tempo, eles escaparam das contaminações do mundo, por meio da palavra, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que agora eles encontram-se novamente nessas contaminações, enredados e por elas dominados. Ou seja, pessoas que em grande parte professavam ser cristãos, mas o seu retorno à pecaminosidade mostra que foi apenas por um tempo que elas escaparam das contaminações do mundo. Não tiveram firmeza no que ouviram acerca da palavra. Quantas pessoas que nós conhecemos, que ouviram várias pregações, mas nunca de fato entregaram o seu coração ao Senhor? Quantas pessoas que por um certo tempo frequentam a igreja evangélica, mas depois voltam aos costumes antigos que tinham? Quantas pessoas que nós trazemos como convidados, que até dizem: eu gostei do ambiente que você frequenta, mas não querem compromisso com o Deus da palavra que escutam. Eles não buscaram se aprofundar no conhecimento de Deus, eles não criaram raízes, e por não criar raízes, eles foram mais uma vez facilmente arrancados para a mentira, para o engano. Pedro nos diz na parte final desse versículo que eles estão em pior estado do que no princípio. Isso nos faz concluir que algo pode começar mal, ou seja, essas pessoas em algum momento da vida elas estavam desviadas da verdade, mas aí houve um progresso, houve algum tipo de acerto, elas começaram a trilhar um caminho mais reto. Só que aí o versículo 15 já tinha dito que elas abandonaram esse caminho reto e aí se desviaram da verdade. E agora está dizendo aqui no versículo 20 que, estando novamente nesse caminho de engano, nesse caminho de dominação das contaminações do mundo, estão em pior estado do que antes. Ou seja, agora, ao que começou mal, mas que progrediu, que melhorou, que acertou, volta a dar errado e causa ainda mais estragos. Vejamos, muitos chegam na igreja quebrados. Muitos que viveram a realidade do mundo, a pecaminosidade do mundo, chegam na igreja muito quebrados. Só que eles vão conhecendo a palavra, eles vão crescendo no conhecimento do Senhor e começam a produzir frutos. Eles pareciam até que eram dos nossos, mas em dado momento se mostram tão decaídos que talvez nós consideremos que eles estão piores do que quando chegaram. Quando a gente percebe a mudança de vida de alguma pessoa, a gente diz assim: Deus é maravilhoso, Ele continua transformando as pessoas. Olha fulano como é um exemplo. Fulano chegou aqui todo quebrado, todo cheio de maus costumes, vícios do mundo, e hoje é um servo de Deus. Ou talvez aquela pessoa que tinha inúmeros problemas relacionados à sua questão profissional, à sua questão familiar, e quando vem a conhecer a palavra de Deus, tudo isso muda. Mas nós também percebemos algumas pessoas que têm 30 anos de carteira de crente e não mudaram absolutamente nada. Na essência, elas continuam sendo as mesmas. Elas escutam sermões, elas cantam louvores, elas levantam a mão, elas choram na hora de alguma pregação, na hora de algum louvor. Durante o dia elas podem até dobrar os seus joelhos em oração, mas mesmo assim dentro do seu coração elas não têm a certeza de que de fato Cristo é o Senhor das suas vidas.
elas não têm a certeza de salvação, elas não têm a real noção de que essa palavra é a sua regra de fé e prática, porque de fato elas não praticam. Quando nós damos falta de alguns que aqui já estiveram, perguntamos a algumas pessoas que são mais próximas: como é que está fulano? Está congregando aonde? É natural que isso aconteça, porque na nossa cabeça, quando alguém sai de uma igreja, geralmente vai para outra, ou mais perto de casa, ou porque tem algum familiar, ou porque tem alguns amigos, e a princípio não tem problema nenhum que isso aconteça. Porém, quando nós não ouvimos que elas estão desviadas, nós ficamos sabendo que foram procurar uma igreja mais do fogo, ou então foram escutar pastores com mais unção, porque aqui está muito parado, só tem palavra, não tem mais nada. E aí, na hora que você precisa de orientação, de auxílio espiritual, é aquela igreja que só tem palavra que te ajuda. Não é a igreja do movimento, é a igreja que preza por orientação, e a orientação você só encontra na palavra. Se eu saísse aqui no meio da igreja marchando e cortando o laço, você ia sair daqui tão vazio quando você entrou. Mas se você sair daqui depois de escutar a palavra de Deus pregada por intermédio desse vaso, mas na dependência do Espírito Santo, certamente você sai com alguma coisa muito proveitosa do seu coração. Nós precisamos de orientação todos os dias da nossa vida, e nós subimos à casa do Senhor buscando isso, que o Senhor fale conosco, para que a gente viva de uma forma que o glorifique. Então nós precisamos dessa igreja mesmo, que às vezes pode parecer parada para alguns, pode parecer não muito do fogo para outros, mas o calor está dentro do nosso coração. É o calor e é o sentimento de estarmos aquecidos pelo amor do Senhor. É isso que importa. E nós sabemos que a palavra nos garante essa certeza. Mas, via de regra, para prosperar, na linguagem hoje que a gente tanto escuta, para vencer, para conquistar, algumas pessoas vão atrás de falsos ensinos, só que elas esquecem que esses falsos ensinos já prejudicaram ela antes, prejudicaram ela lá atrás. Não somente elas, outras pessoas também. O problema é que essas pessoas podem arrastar outras consigo. Às vezes a gente tem uma colocação até errada, de dizer assim: fulano foi para aquela igreja, tudo bem, Deus vá com ele, aqui não faz falta. Faz sim. Uma pessoa que se desvia para ir atrás de falsos ensinos é uma perda muito grande. Uma pessoa que sai daqui e deixa de escutar a palavra e vai escutar fábulas profanas é uma perda irreparável. Agora, o problema não é só que ela saiu, o problema é quando ela leva outros com ela. É quando ela tem uma certa influência e consegue levar um grupo. É quando aquela pessoa diz assim: ei fulano, vem comigo esse domingo, lá é tão bom. E a pessoa diz: é mesmo? É, lá tem tudo que lá não tem. É mesmo. Essa curiosidade às vezes faz com que pessoas busquem os mesmos falsos ensinos que fizeram a outra se desviar. O fim dessas pessoas, infelizmente, vai ser trágico, porque elas seguem enganando e desviando os que têm pouca base, firmeza na doutrina. Porque, sinceramente, eu não tenho tanto tempo assim de evangelho, tenho só o tempo da minha vida. Minha vida ainda está curta. Mas, se alguém chegar para mim hoje e disser assim: vamos ali que tem um negócio interessante, um negócio novo, vamos buscar esse negócio novo, eu digo: não. Eu fico com o velho. Sabe por quê? Porque isso aqui é garantido. Eu não vou atrás de duvidoso. Eu não preciso de uma nova unção, não preciso de uma nova revelação, porque ela já está aqui. Já está fechado. Não vai ter nada mais que possa ser acrescentado a isso aqui. Então não vou atrás de novidade. Isso não mais me atrai, não mais me comove e não me impulsiona a correr atrás. Mas demora, né, para a gente chegar no nível de maturidade espiritual, que a gente fique mais preparado para determinados convites. Infelizmente acontece, porque há descrentes que se parecem demais com crentes. Eu escutava uma pessoa numa conversa semana passada e ela dizia assim: rapaz, é porque fulano é bom demais, é porque ele só não é crente.
Mas ele é honesto, ele é bom marido, ele é bom pai, ele trabalha bem na empresa dele, mas ele não é crente. Mas assim, sabe aquela pessoa assim que sabe que só falta ser crente? Falta tudo, né? Falta tudo, meu irmão. Sabe por quê? Porque esse cara que é isso tudo que você falou, no dia que der uma louca na cabeça dele, ele bate na mulher, ele enche a cara, ele desvia o dinheiro de pagar uma conta e sai com prostitutas. Por quê? Porque ele não tem um temor de Deus. Então ele deixa de ser esse quase crente para ser um condenado ao inferno. Não existe quase crente, não existe quase salvo, ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você é filho da justiça ou você não é. Ou você vai ficar praticando iniquidades à torta e à direita. Inclusive há descrentes parecidos com crentes em posição de liderança. Quantos falsos mestres que têm arrebanhado multidões. Eu fico impressionado. Se você olhar para qualquer rede social de pastores de Campina Grande, você vai perceber que nenhum deles, eu acho que nenhum deles deve ter mais do que 10 mil seguidores. Dificilmente. Mas tem uns falsos mestres que nem igreja tem. Eles são apenas da igreja facebookiana, instagracional, né? Mas eles arrebanham milhões de pessoas. Tem um que eu estava olhando, eu praticamente podia ser pai dele, de tão novo que ele é, para você ter ideia. E o menino já tem 2 milhões de seguidores. 2 milhões de pessoas, no mínimo, escutam os falsos ensinos desse rapaz. E sabe o que é que alimentam na vida dele? Viagens internacionais. Porque, como Pedro já falou em outra parte do mesmo capítulo 2, o que eles querem? Além do engano, ganância. Eles querem explorar você com histórias que eles mesmos inventaram. Então, em algum momento, vai desembocar na questão financeira. Não tem como. No começo vai dizer, Deus tem coisas para a tua vida, Deus vai te fazer prosperar, e você... eita, coisa boa, ou glória, é de Deus, eu recebo. Aí de repente ele vai dizer, não, quem vai receber sou eu, porque para continuar sendo alimentado nisso aqui, você vai ter que me pagar. Vai ter alguma coisa em troca. E infelizmente pode ser até a tua alma. Por conta do engano, pessoas passam anos, décadas, vivendo de uma forma que não agrada a Deus, porque ouviram o falso evangelho. Pelo fato de nós sermos uma igreja que preza pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra genuína, você pode pensar que consegue fazer a distinção entre o certo e o errado bem facilzinho. Só que, por vezes, você pode ouvir um sermão de forma desatenta. Você pode escutar aquele vídeo que te enviaram pelo WhatsApp. Você pode ir passando rapidamente pelos Reels lá de pregação do Instagram e se alimentar de tanto falso ensino que você nem percebe. É rápido demais. Nós vivemos a era da informação. Passou 15 segundos, passou outro 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, quando você vê, você já gastou 2 horas. E sabe o que produtivo você botou dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? 0. Infelizmente. Pior, além de curtir, você compartilha, espalha, propaga o que não deveria ter alcançado o seu coração, que dirá de outras pessoas. Os falsos ensinos são atrativos, porque na sua essência eles vão trazer coisas destrutivas, mas é o que o coração do homem gosta, infelizmente. A libertinagem sem culpa que alguns prometem. Viva do jeito que você quiser, você está salvo. Você não crê em Deus, não? A noção de que todos vão para o céu, que erradamente alguns pregam, ou mesmo a visão legalista que outros tantos repassam, de modo que somente os seguidores deles vão herdar o reino de Deus. Infelizmente, não é tão instantaneamente que o falso ensino vai nos causar repulsa. Temos que estar alertas. Mas o versículo 21 nos diz o seguinte:
Teria sido melhor que eles não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Veja só, a rejeição voluntária, deliberada da verdade, aumenta a responsabilidade da pessoa diante de Deus e vai resultar numa maior punição do que se essa pessoa tivesse menos conhecimento e aí se afastasse da verdade. Uma coisa é, eu não conheço e eu sigo num caminho errado. Outra coisa é, eu já conheço e mesmo assim eu insisto no erro. Veja só, Lucas 12, 47 e 48 nos diz o seguinte: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. É isso. Deus não é injusto, não. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo quando castiga em maior medida aqueles que já conhecem a verdade, que já escutaram a verdade do Evangelho, mas voluntariamente escolheram o caminho da perdição. Talvez o conhecimento desses falsos mestres e a fé deles sejam semelhantes aos dos demônios. Tiago 2,19. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Alguém chega para você e diz assim: nós temos o mesmo Deus, que Deus é um só. Depende. Se o Deus dessa pessoa for tudo menos o único e o verdadeiro Deus, eu não concordo com essa afirmação de que o Deus é um só e o Deus dela é o mesmo que o meu. Esse versículo indica que a conversão dos falsos mestres é ilusória. A Escritura ensina em outras passagens que pessoas verdadeiramente regeneradas vão perseverar até o fim, e não é por conta delas, não é por capacidade delas, é por ação de Deus. Veja só, João 10, do 25 ao 30, Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Ou seja, se você nasceu de novo, fique tranquilo. Mas se tem alguma coisa na sua vida, no seu caminhar, que denota que você não nasceu de novo, ainda há tempo. Busque. Peça ao Senhor que transforme o seu coração. Porque os falsos mestres pareciam ter nascido de novo, mas no final das contas, a destruição é o destino deles. Era melhor para eles não terem conhecido absolutamente nada, era melhor a ignorância para eles. Eles experimentaram um pouco o que é andar longe da corrupção do mundo, mas voltaram a mostrar o que de fato sempre habitou o seu coração. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo desses últimos anos, às vezes a gente observa as atitudes, a linguagem, a forma de se portar de alguma pessoa e mais ultimamente as suas postagens, porque elas falam bastante de quem a pessoa é. E às vezes eu fico dizendo assim: por que ela fez isso? Por que ela se entregou a isso? Por que ela escolheu esse caminho? Por que ela está vivendo desse jeito? E sempre me vem à mente essa mesma questão:
Isso é o que sempre habitou o seu coração. Não tem como. O que você crê vai sair. Na forma como você fala, na forma como você vive, na forma como você trata os outros, vai sair. Não tem como você dissimular o tempo todo que você é uma coisa se você crê em outra. A verdade, uma hora, aparece. E se a verdade uma hora aparece, o que está dentro de nós, uma hora, aparece. E quando aparece, nem sempre é o que a gente gostaria de ver. Aparentemente, essas pessoas estavam trilhando o caminho da salvação, mas elas nunca firmaram os seus pés nesse caminho. Nunca. Pedro não fala de pessoas aqui que perderam a salvação, até porque isso é impossível. Mas ele fala de pessoas que pareciam ser dos nossos, porém elas revelaram em determinado momento que elas nunca nasceram de novo de verdade. É gente que ouviu de Deus, teve algum conhecimento reunido durante anos de convívio com os crentes, mas nunca teve no seu coração nutrida a fé salvífica no nome do unigênito Filho de Deus. É o joio no meio do trigo, é o lobo em pele de cordeiro. Por vezes a liderança da igreja exorta você a deixar de seguir alguns coaches gospel, os pregadores da internet que se ocupam mais com as tretas virtuais do que com a edificação do corpo de Cristo. Deixar de seguir alguns ensinos equivocados, a deixar de ter práticas que não são condizentes com a nossa realidade de servos do Senhor e não das nossas próprias vontades. Mas nem sempre a gente leva a sério essas recomendações. De maneira alguma, meus irmãos, nós vamos querer aqui privar você de ouvir sermão de outra igreja, ou de aprender com outros pastores, ou de fazer um curso online, ou mesmo presencial. Mas faça tudo isso com entendimento. É isso. Faça isso escolhendo com sabedoria o que é que vai entrar no seu coração através dos seus olhos e dos seus ouvidos. Seja criterioso. Examine as Escrituras, escute de tudo, mas retém apenas o que for bom. Os que buscam os falsos ensinos tendem a ficar piores do que eram antes. Era melhor que eles nunca tivessem conhecido o conteúdo do Evangelho. Uma vez que eles ouviram falar de Deus, da sua própria pecaminosidade e da sua necessidade de salvação, eles não têm desculpas quanto às suas práticas, quanto aos seus enganos, quanto aos que eles levaram a praticar esses enganos. E aí vem o versículo 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, lá de Provérbios 26, versículo 11: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quem rejeita as verdades do Evangelho, depois de conhecê-las, não vai ter mais a misericórdia do Senhor por causa dos tempos da ignorância. Porque não está mais ignorante acerca da verdade. Já conheceu, já ouviu, já sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo assim, insistiu no erro. O que Deus vai levar em conta é a forma irrefletida como essas pessoas abandonaram a verdade e se entregaram à mentira. Essas pessoas andaram conosco por um tempo. Isso é o que dói mais, porque a gente fica pensando: fulano esteve aqui com a gente, cadê ele hoje? Estava aqui desde pequenininho, e agora? Porque a gente sabe o que a pessoa sofre lá fora. A gente sabe o que os familiares sofrem dentro de casa, pedindo a Deus todos os dias: Senhor, traz de volta. Eles andaram conosco por um tempo, disseram acreditar em Deus. Dizer acreditar em Deus não é muita coisa, né? Infelizmente. Mas tem alguns que até fizeram confissão de fé. Meus irmãos, tem pessoas que hoje, infelizmente, estão abraçando a mentira, que já desceram as águas.
Infelizmente, pessoas que se envolveram em projetos da igreja, mas o coração nunca foi de Jesus de fato. Porque eu posso ter feito todas essas coisas, mas se meu coração nunca foi de Jesus de fato, eu não sou salvo. Se eu nunca criei para a salvação, pouco importa se eu fiz 10 ações missionárias, se eu participei do Conjunto Louvor durante 20 anos, pouco importa se eu preguei mais de 500 sermões, porque se eu não fui um novo nascido, se eu não fui transformado, se meu velho homem não foi substituído por uma nova veste de pureza, eu não fiz nada com a minha vida. E não vale de nada o que eu fiz, foi puro ativismo. Se meu coração nunca foi de Jesus de fato, se eu nunca quis dar a glória para Ele com tudo que eu fiz, não adiantou de nada. São essas pessoas, é pesado, mas é exatamente isso. Essas pessoas são como o cão que volta ao próprio vômito, como um porco lavado, limpinho, que volta para a lama. Esse é o final dos falsos mestres. Alimentam-se das coisas repugnantes que eles mesmos produzem. Acreditam nas próprias mentiras e por conta disso, cada vez mais vai ser difícil voltar para a verdade. No fim de tudo, essas pessoas vão para o pai delas. Se você esteve aqui domingo, você escutou. Quem é o pai delas? Quem é o pai da mentira? A destruição é o ponto final da estrada trilhada pelos falsos mestres e seus seguidores. Preste bem atenção nisso. São os falsos mestres e os seus seguidores. Mas eu não preguei falsos ensinos, mas você ouviu, mas você guardou, e isso acaba virando a sua prática. Não tem como. É responsabilidade dos pastores identificar e retirar do aprisco esses lobos devoradores. Mas caso eles passem ilesos à análise de pastores, certamente não vão conseguir escapar das mãos de um Deus irado contra eles. Não tem como. Pode ser que um dia eu erre numa análise, eu me engane com alguma pessoa e eu diga assim, essa pessoa é uma bênção. Só que essa bênção para Jesus pode não ser. Da minha mão escapa, da dele não. Não adianta, pode enganar o mundo todo, mas não engana quem o criou. O que Pedro tinha em mente é sucintamente o seguinte: o Evangelho é uma medicina, é um remédio que nos purifica por meio desse vômito nauseante. Tem remédio que a gente toma e provoca esse vômito e sai o quê? Toxina, sai tudo que não presta, tudo que está dentro de você e que não está sendo produtivo, vai sair. Só que tem muitos cães que ingerem de novo o que haviam colocado para fora, para a sua própria ruína. Graficamente é horrível, só imaginar a cena é horrível. Imagine isso acontecendo com a pessoa, de fato, na sua vida. Pedro também tinha em mente que o Evangelho é como uma lavagem que purifica todas as nossas imundícias, mas que há muitos porcos que logo após haver se lavado, rolam de novo na lama. Você tem um mau trabalho para dar banho naquele animalzinho. Ele está limpo, perfeito. Aí o que ele faz? Bota por lamação. Aí você tira ele, lava ele, volta. Ao mesmo tempo, os santos são despertados para que atentem bem para si mesmos. Nós somos chamados a ter atenção com a gente, com a nossa própria realidade, com a nossa própria vida, a não ser que a gente queira também ser considerado como cães e porcos. Mas eu disse no início que a gente não sairia daqui hoje sem um toque de esperança, sem que a gente tivesse a certeza de que há solução para os falsos mestres e os seus seguidores,
A gente sabe que se eles chegarem ao fim das suas vidas sem arrependimento, a destruição é o ponto final das suas vidas. Porém, ainda há tempo de quem é falso mestre se arrepender. Como a gente sempre fala aqui, não podemos fechar a porta do céu para ninguém. A pior pessoa que você conhece tem solução. Se não tem necessidade da gente estar pregando aqui, não faz sentido a gente pregar sobre um amor que transforma, sobre uma verdade que liberta, não tem sentido. Se a gente não crê que isso pode acontecer. Que aquela pior pessoa que a gente conhece, aquela que a gente diz assim, e às vezes a gente diz até erradamente, isso aí tem jeito não, tem jeito não, conversa não tem jeito, apanha da vida e não tem jeito, tem, porque a pessoa não muda apanhando da vida, a pessoa muda sendo encontrada por Cristo, a pessoa muda sendo atraída pelo Evangelho. É isso que acontece. Ainda há tempo dos seguidores dos falsos mestres abandonarem o engano e conhecerem a verdade que liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Meus irmãos, quanto mais nós nos enchermos do conhecimento do Senhor, menos atados às amarras do pecado nós seremos. Quanto mais nós estivermos nos aproximando dele, mais distantes do erro e da destruição nós estaremos. Quanto mais a nossa vida for preenchida por ele, pela sua verdade, mais certeza de salvação nós teremos. Sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos engrandecer mais e mais aquele que nos concede dia após dia da sua graça e da sua misericórdia. Por isso, nesse dia de culto de oração, a nossa oração deve ser para que as máscaras caiam, que os falsos mestres sejam revelados e que os seus seguidores conheçam a verdade através do Evangelho, e que Deus nos dê a graça de que seja por nosso intermédio, que possamos pregar a eles, que eles possam ouvir da verdade, possam se arrepender dos seus maus caminhos e possam começar a invocar o nome do Senhor, porque como diz o profeta Joel, no seu capítulo 2, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que nós desejamos, é que eles sejam salvos, mas só somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé apenas na pessoa do único e verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.